Ok, a gente está iniciando hoje esse Proseando com o Ricardo Souza com a presença incrível da Daiane Gerson. É Gerson mesmo? Isso, fala Legal, direitinho. acertei. Eu ia falar Gerson, né? Ou então, qualquer coisa similar, mas eu imaginei que fosse Gerson. Aham. Legal, legal. Certamente a gente vai ter mais gente aqui, né? A gente está com 11 pessoas, as pessoas vão entrando aos poucos, o que já é tradicional. Eu sempre deixo no início, enquanto na sala de espera, né? Eu sempre deixo uma música tocando e hoje a gente foi contemplado com Burt Bacharach. Quem não conhece, busca no Google, busca no YouTube, vai conhecer um pouquinho da obra desse maestro norte-americano chamado Burt Bacharach, que fez trilhas sonoras de filmes maravilhosos da década de 60, 70, 1960, 1970. E é um cara, eu acho que ele está vivo ainda, deve estar bem velhinho. Eu assistia um show quando eu era pequeno, quando eu era moleque. Gente, eu acho que, sempre que eu falo assim, eu não sei o que quando eu era pequeno, eu acho que eu vivi muito legal, muito bem quando eu era pequeno, porque agora eu não faço mais droga nenhuma, eu não vou a show, não vou a cinema, faço mais nada. Então, eu sempre reporto a época boa, né, do Rio de Janeiro, quando o Rio de Janeiro era efervescente em cultura, em arte, em shows. Agora o Rio de Janeiro é terra arrasada. E eu fui a um show do Burt Bacharach no Canecão com os meus pais. Nossa, impressionante. Eu já era fã dele, meus pais gostavam muito. Então, quem não conhece, que tiver curiosidade em conhecer a obra de Burt Bacharach, dá um Google ou dá um YouTube aí que vocês vão achar coisas muito legais. E hoje a gente está com uma coisa fantástica, que é essa figura incrível que é a Daiane, que está contemplando a gente, contemplando a nossa tradicional live Proseando com Ricardo Souza. E é uma pessoa que surpreendentemente deu a volta por cima, né? Eu confesso a você que eu não conhecia até a Edna fazer a sugestão, né? E aí eu fui buscar um pouco quem era essa Daiane, desculpe, quem é essa Daiane que a Edna tanto falou. Eu comecei a buscar muitas coisas e realmente eu fiquei impressionado com a trajetória dela, né? E ela vai falar um pouquinho sobre essa trajetória para a gente e vai falar também como ela conseguiu ter aquela sacada, né, de que ela, na verdade, quando ela olhava para o canto da sala e via aqueles 500 livros, aquele monte de papel amontoado, e ela, sem saber o que fazer, ela descobriu que ela tinha um tesouro dentro de casa, né? E aí falou, Exatamente. caramba, eu preciso transformar esse tesouro em liquidez. E aí ela vai contar um pouquinho para a gente, né? Vai contar um pouquinho para a gente sobre essa trajetória e eu vou fazer algumas perguntas. Quem quiser também fazer alguma pergunta, se eu lembrar de olhar aqui no chat, ou então Fica à vontade. quem quiser fazer alguma pergunta também é só levantar a mãozinha assim, e se eu achar oportuno dar a voz, eu vou e abro o microfone, tá? Mas, Daiane, me conta, menina, a gente fica pensando assim, é, bom, ela escreveu um livro, que é O Reino, e não conseguia vender, não conseguia desencalhar, e de repente ela passou a ser best-seller na Amazon Brasil. Mas a primeira pergunta que eu faço, como que surgiu essa ideia de escrever o seu livro? E eu queria que você falasse um pouco desse livro, até para as pessoas que não conhecem, para que elas comprem Sim. também o seu livro, né? Sejam mais Vamos. consumidores do seu livro. Mas é assim, um dia você acordou e falou assim, vou escrever um livro. Ou você já vinha num processo de escrita? Me conta um pouquinho disso. Eu sempre amei escrever desde criança. Eu acho que todo escritor praticamente tem esse contato, né? Eu com a leitura, eu com a escrita, assim, desde pequeno. Aham. Não era uma coisa que eu idealizava, não, porque eu fazia engenharia civil numa Uau, universidade federal, não tinha nada a ver com nada a escrita, ver. eu era completamente da exata. E meu negócio era cálculo mesmo, né? Escrever era uma coisa que eu até meio que escondia, assim, até que eu decidi fazer um blog na faculdade e eu escrevia sobre assuntos da faculdade, porém colocando situações, assim, bem inesperadas nos textos. E eu comecei a perceber que eu gostava muito.
que eu gostava muito de passar tempo ali escrevendo. Legal. E eu comecei a ficar muito insatisfeita. Eu acho que isso acontece com muitas pessoas, né? Elas procuram um propósito delas na vida. Uhum. E eu comecei a questionar qual era o meu propósito e se aquilo realmente era a minha melhor versão. Se aquela profissão realmente era o meu melhor. Porque eu era boa. Eu era boa na engenharia, sabe? Eu me dava bem com cálculo, mas eu sentia que tinha um vazio. Eu estava dando crise de ansiedade muito grande. E eu comecei a perceber que eu estava colocando aquele curso acima do meu bem-estar e que tinha algo além de uma rotina pesada de ser uma federal. Tinha algo além disso. Ok. Então, eu comecei a testar muito, assim, eu comecei a perceber que eu gostava de escrever. E eu falei comigo mesma, né? Se eu gosto tanto de escrever e se talvez isso pode dar algum futuro para mim, eu vou conseguir escrever um livro. Uhum. Porque se eu conseguir escrever um livro, quer dizer que eu sou uma escritora. É o que a gente pensa de primeira, né? Se eu escrever um livro, eu sou uma escritora. E eu comecei a escrever o meu livro, ele foi escrito em 4 meses, foi bem rápido. E foi no meu horário de almoço, porque eu estudava, eu era bolsista, eu dependia de bolsa, então minha rotina era bem apertada. E eu passava madrugada também. Então, até muitos dias eu ficava até 4 horas da manhã, até 3 horas da manhã, desenhando, né? Que eu ilustrei algumas coisas do livro. E quando eu finalizei, eu tive certeza que era aquilo. Aí eu decidi largar o curso faltando um ano para formar. Cara, que decisão, assim, Foi muito terrível, né? difícil, Deve ter sido muito difícil. Até porque assim, eu não conhecia nada. Não sei se vocês que estão aqui, né, conhecem, já têm contato com esse mundo editorial, mas eu não tinha contato com absolutamente nada. Eu não sabia processo, eu não sabia nem, de verdade, não sabia nem se eu sabia escrever direito. Então, Quer dizer, foi uma completamente coisa muito alucinada, né? inesperada. Vou lá, não vou fazer mais engenharia civil, não. Não, vou escrever livro, esse negócio de fazer ponte, fazer prédio, não é E comigo, não. Fazer a minha hidrelétrica, família não. surtou, né? A minha família Imagina, surtou, as pessoas imagina. surtaram. E foi um peso muito grande. E aí eu descobri uma coisa que eu acho que todos vocês já descobriram, quanto que é difícil você lançar um livro no Brasil. E eu não sabia, né? Eu já tinha largado o curso quando eu fui descobrir. Você vai Eu lá já assim, tinha o Paulo deixado tudo Coelho pra... vende pra caramba, eu também vou vender pra caramba, né? Ah, eu realmente não imaginava que era tão difícil. Eu não imaginava que era uma coisa assim tão difícil de entrar, né? Assim, que era complicado mesmo. E que tinham tantos processos e que também envolvia tanto dinheiro, né? Porque eu não sabia que revisor era todo esse Assim, ué, tem diagramação, que pagar a capista, revisão, ué, tem que pagar a impressão, ué, tem que pagar isso, tem que pagar aquilo. Não, mas eu escrevi, ué. de onde eu vou tirar dinheiro, né? Eu acabei de sair largando engenharia. Eu não estava com diploma de engenheiro. Eu tenho diploma de bacharel em ciência e tecnologia, mas eu não tinha o de engenharia. Então foi assim, foi nesse processo, né? Você perguntou como foi que eu tive esse insight de escrever, e foi assim. Isso foi em 2017, foi no final de 2017. Em 2018 eu já estava livre da engenharia. Caramba, Daiane, é muito recente, né? Muito recente. Que eu escrevi sim. Não, Né? e todo esse processo, né, que você tá relatando agora é muito recente. E ainda mais para velhos como eu, acho isso muito recente, inclusive. Que a gente às vezes se reporta com, não, em 1998, quando eu lancei meu livro, aí fala assim, ué, mas nossa, quanto tempo Aí nada, foi eu já logo estava ali. ok. Eu nasci em 1993. Você nasceu em 90, putz, não, então vamos mudar de 93. assunto, porque eu sou do último ano da década de 1950, então deixa eu ficar quieto aqui. Mas aí, tudo bem, você escreveu um livro, você se encantou com o seu próprio livro, quer dizer, aquilo que eu falo até para as pessoas que fazem mentoria comigo, que é você escrever para você escrever por prazer, escrever uma coisa que realmente você gostou de ter feito, né? Sim. Aí tá, você está com o seu livro na mão. Qual foi o teu próximo passo? Eu fiquei em desespero, primeiro, Óbvio. porque eu não tinha dinheiro para pagar absolutamente nada e eu não tinha emprego porque eu tinha largado engenharia e a minha família estava assim, isso é só uma fase, você vai desistir porque você vai ver que você vai precisar de voltar para engenharia. E tava todo mundo torcendo para ser só uma fase, só que não foi só uma Já fase. ligando, agendando, né? Escuta, tem horário aí no psicólogo? A minha filha, ela... Foi isso. E foi aí nessa época, eu sou bem assim, quando eu decido uma coisa, eu vou até o final. Eu falei, eu quero.
eu quero, ele não é possível que não tem como fazer isso. Então, eu tenho muito esse perfil, assim, eu falo, gente, não é possível, tem que ter um jeito de fazer isso. Foi assim que eu consegui vender os meus livros, né? Eu olhei e falei, tem que ter um jeito, tem que ter uma solução para isso. E aí eu comecei a pegar uns trabalhos, assim, garçonete, panfletagem. Eu trabalhei numa padaria, eu aguentei só uma semana, mas assim, eu acordava 5h15 da manhã. Nossa. Aí eu aguentei pouco tempo, uma semana só, mas assim, eu Aham. tentei. Então, eu pegava muito, o pessoal até gosta assim, dessa história, né? Quando vai escrever reportagem, essas coisas, porque eu servi mesa na Academia de Letras da minha cidade. Ok. Então, quando eu tinha uma Aham. festa lá, eu ia servir a mesa para ganhar ali uns R$ 100. E eu servia os escritores, né? Eles não faziam. Assim, o pessoal da cozinha sabia que eu era escritora, eles não Aham. acreditavam, Aham. mas o resto nem fazia ideia. E assim, fui juntando dinheiro, por isso que eu falo quando alguém me fala assim, ai, mas é muito caro, eu não vou conseguir. Eu falo, gente, se você quiser, você vai dar um Você jeito. Tá, viabiliza, eu tô né? até vendo aqui na minha mesa, olha, que tem uma tiara, eu vendia isso aqui para ganhar dinheiro. Olha, caramba. Então, assim, eu tentava de todo jeito, fui juntando, fui pagando revisor, fui pagando, Uhum. né? Eu fui recusada por muitas editoras, então isso foi me frustrando um pouco Isso é também. um processo que todo autor novo, né, todo escritor novo passa por esse processo. É um Passa. processo traumático, que é um processo de rejeição, né? Falando assim, meu Deus, eu sou muito ruim, ninguém Nossa, eu acredito que aquela Sim, história é boa, mas deve sim. ser uma bosta, o que eu vou fazer, né? Mas, Exatamente. Eu cheguei a quase pensar que realmente era uma história muito ruim. aham. Só que todo mundo que lia, as pessoas. Primeiro, a gente sempre entrega para os parentes, né? É. Então, as E que pessoas não aí sempre são tem as aquela melhores dúvida: será pessoas que eu para dar sou bom opinião, né? mesmo? Será que eu sou bom mesmo? Será que a pessoa está querendo só me agradar, né? Dar um Aham. parabéns É, ali por eu é. ter feito isso. Mas eu acreditava, realmente, eu acreditava que tinha uma mensagem, assim, foi algo que foi importante para mim, assim, tanto escrever, tinha uma mensagem que eu acreditava que ia servir para as pessoas também, que eu acho que todo escritor tem que acreditar mesmo, né, Claro, igual você claro. falou. Uhum. Se você não acreditar, ninguém vai acreditar. Esse é o fato. E eu acho que eu vou acabar falando disso também quando eu falar de gerar conteúdo e vender. Esse é o ponto principal. Se você não acreditar, Uhum. ninguém Uhum. vai acreditar. E foi aí que eu comecei a juntar dinheiro. Aí eu entrei numa empresa de marketing digital trabalhando no suporte, no call center. Nem era numa área que Olha. ganhava Uhum. muito. Eu estava ali perto da logística, né? Que é o pessoal que embala caixa para enviar. Então era um emprego assim que até me frustrava um pouco, porque eu tinha saído da engenharia e tem aquele peso, né? De você saiu da engenharia para estar aí no call center, De né? engenheira para operadora de call center. Não, não que operador de call center seja uma coisa, Não que é, mas que mas é. não era dentro da sua trajetória que você tinha planejado na tua Isso, vida, isso. né? Inclusive, assim, o pessoal que trabalhava comigo era incrível. Assim, eu tenho eles com muito carinho, sabe? Foi um emprego que me ajudou muito. Mas, para mim, não era um avanço, sabe? Uhum. Porque né, não tinha eu tinha um diploma ali de bacharel, enfim, tinha aquela história É. toda. Mas aí, voltando, eu comecei a juntar esse dinheiro, comecei a trabalhar muito, juntar. E nesse processo, é até legal eu falar isso aqui, porque a gente está aqui entre escritores, né? Então, eu acho que Uhum. muita gente pode estar passando por isso. Uma editora muito pequena me aceitou. Ó. E foi um processo mais traumático, assim, do que eu acho que se eu tivesse sentado sozinha, porque eles pegaram o meu trabalho e eles fizeram de qualquer jeito, E me cobraram dinheiro da tiragem, que era, acho que uns 1.500 na época, que era muito dinheiro para mim, que eu estava ligando imagino, salário mínimo. você pegou eles, na verdade, são quase que gráficas, né? Mais gráficas do que propriamente editoras, né? Isso, É, exatamente isso. é. Eu lembro que eu tive que fazer a capa e entregar para eles pronto, porque eles E não estavam desculpa, conseguindo. eles nem são gráficos, eles são agentes gráficos, porque eles nem a impressora eles têm. Eles pegam você, pegam a sua grana, imprimem por um preço baratinho, fazem um trabalho ruim e te entregam. Oba, olha, aqui teu livro. Exatamente. Exatamente. Se eu Aham. tivesse aqui, eu até mostrava para vocês verem. Cara, assim, realmente incrível, tá? Porque acho que eu não tenho aqui, não. Mas é porque a diferença é muito notável do que eu fiz sozinha Uhum. com a gráfica. Mas, enfim. E aí eu tive essa primeira experiência que foi horrível, mas vendi, trabalhei muito, consegui dinheiro, vendi meus 100 primeiros livros pela editora, não ganhei quase nada. Pela própria editora. Conseguiu vender, Uma editora pois é, mas conseguiu vender pequena. 100 exemplares, mais ou menos. Consegui vender 100 para minha família, para os Os amigos, né, dos meus amigos, amigos, aham.
que é o lançamento. E esse é o ponto, assim, que todo escritor tem aquela visibilidade, é o lançamento. Uhum. O problema vem depois do lançamento. Depois, é ressaca. Exatamente, porque aí você fala, e agora? Eu já tive aquele insight de lançamento, as livrarias, pelo menos aqui da minha cidade, né? Eu fiz algum contato com alguns escritores, e eles me falavam, não adianta você levar na livraria, porque eles vão colocar o seu livro lá no fundo, na estante, ninguém vai ver o seu livro, porque eles não valorizam escritores regionais. E aí você começa a enfrentar esse monte de dificuldade. As livrarias não valorizam o seu livro, você não sabe o que fazer, né, para vender. Você vê algumas pessoas falando de e-book, de venda de e-book, mas você não sabe como faz. E aí eu fiquei presa. Eu não sabia. E nessa mesma época, eu comecei a estudar muito marketing, porque eu tive o meu primeiro contato com marketing nessa empresa. Eu comecei a comprar livros, neuromarketing, copy. Hoje eu sou especialista em copywriting, né? Então eu já tenho uma bagagem muito boa. Eu subi de cargo, virei redatora da empresa. Que legal. Então eu comecei a crescer na área do marketing, ter contato com pessoas aí no Brasil que são empresários conhecidos, são figuras públicas. E eu comecei a absorver tudo, sabe? E aí no final eu pensei, aí foi na pandemia, né? Eu já posso chegar nessa parte, não sei, que eu fui demitida e comecei a vender livro. Vambora, porque aí depois a gente vai voltar, vou te fazer perguntas que a gente vai voltar na história, enfim, mas vamos seguindo aí. Vai seguindo. Então, porque aí eu cresci, né? Isso já foi mais ou menos em 2018, já quase perto da pandemia aí. Já estava estudando, mas até então, importante, eu rompi o meu contrato com a editora. Eu decidi que eu ia fazer sozinha. E eu falei, agora eu vou ter que encarar isso sozinha mesmo, vou ter que pesquisar, vou ter que ir a fundo e procurar. E aí eu reformulei o meu livro. Assim, o texto é o mesmo. Sim. Mas eu paguei um outro diagramador, eu paguei 2 revisões, eu refiz capa, eu refiz desenho, eu melhorei tudo que eu podia. Por quê? A primeira dica que eu dou até para quem é escritor. Infelizmente, né, tem aquela frase assim, não julga um livro pela capa. Mas, infelizmente, as pessoas vão julgar o seu livro pela capa. É a realidade. Quando a pessoa entrar numa livraria, por exemplo, eu já comprei livro por causa disso. Eu comprei o livro do Caio Carneiro porque o nome Foda-se, né, lá, em Fundere, me chamou muita atenção. Gente, ela precisa conhecer o meu, né? Se ela se chamou atenção com como é que é? Do Caio Carneiro. Não, como é que é o nome dele? Seja Foda. Mas eu tenho até um livro. É o Seja Foda dele. Mas a capa dele é bem lisa. Infodere-se, Seja Foda. É bem a linha da editora Buzz, né? Que eles fazem esses livros de... A Buzz faz isso. E aí, se você souber o nome do meu livro, você vai querer comprar também, né? Na Amazon, que é o Dê Basta a Bosta. Perfeito, eu compraria total, porque é o que a gente sente no dia a dia. Mas você está certíssimo, você está certíssimo. Você tem que escolher um título e uma capa que vai chamar atenção. Não adianta. É claro que você não pode fugir. O meu livro chama Reno, tá? Não tenho nenhum título assim. Mas o que eu fiz? Eu coloquei uma figura muito marcante na capa, que é um leão com um senhor. Isso chama muita atenção das pessoas. Não, a capa é muito boa. Eu não sei se as pessoas... Só para mostrar aqui, né? Mas tem um leão e tem... Então chama atenção, tem um hot stampzinho. É o que eu chamo, um leão-homem. Exatamente. Ai, gente, eu sou péssimo. Então, uma pessoa falou que assistiu Arte de Ligar o Foda-se também é um livro que chama muita atenção pelo título. É real isso. Mas, inclusive, o outro fez esse por conta desse, né? Na verdade, é essa, né? O Caio Carneiro fez por causa do livro do Mark Manson, aí, essas coisas. Nada é por acaso. Vamos em frente. É verdade. Nem nada se cria, né? Tudo se copia, tudo se melhora. Melhora, ou piora, muitas vezes. Não sei. Mas, assim, a capa faz toda a diferença. Então, eu já tinha isso em mente. Por quê? E é isso que acho que foi a sacada, assim, que eu falo para todo mundo. Se você vai... A editora, ela é uma empresa. Ela tem funcionário para pagar. Ela tem trabalhadores ali. Por isso que eu não menosprezo o valor de uma editora pegar. Porque eu sei que quando a editora faz o trabalho dela, direito, ela tem muito trabalho para fazer. É difícil. Com tem que lidar com e-commerce, cadastrar em plataforma. É complicado.
Só que, quando você decide ser um autor independente, você esquece que você passou a ser a empresa. Uhum. Que você não é só um escritor mais. E eu acho que às vezes é difícil para as pessoas entenderem isso, porque a gente fica naquela posição de escritor, que é aquela coisa de ter um sentimento ali com o livro, aquela coisa E toda de nessa aí pensar. você se convence de que você já fez a parte dura do negócio. Agora É, os a outros é gente que tem quer que só cuidar da, né? isso, a gente quer ser reconhecido, a gente quer A que as gente só pessoas quer falem, o seu livro massagem é no ego, mas não quer ótimo. pegar no pesado. Então, assim, a gente quer, só que a gente não entende o que uma editora faz. E quando a gente passa a entender isso, que a gente é empresa e a gente tem que fazer o que a editora faz, você vai entender que você tem que ser um setor de marketing, você tem que ser um setor de logística, você tem que ser um setor de atendimento ao cliente, você tem que ser a editoração, né, que fala, que é Aham. tipo o processo de diagramação. Então, você tem que ser tudo. É. Analista de mercado, você tem que ser. Então, assim, aí você entende a responsabilidade que você tem e você consegue, quando você entende os processos, você consegue definir o que você tem que fazer para vender o seu livro ou para ter o seu livro reconhecido Uhum. ou para ter ele da melhor forma possível ali, físico, e-book, etc. Então, acho que essa foi a virada de chave que eu comecei a pensar, que eu vi os empreendedores que eu tinha contato, por exemplo, vendendo produtos, né, físicos, e Aham. eu pensava, o meu livro é físico. Então, talvez eu tenha que aplicar as mesmas coisas que as pessoas estão aplicando para produto físico no meu livro. Porque assim, eu quero passar uma mensagem, mas não tem como você levar até as pessoas essa mensagem se você não entender como apresentar isso para elas, como chamar a atenção delas. E o marketing, ele é para isso. Hoje em dia, algumas pessoas têm aversão ao marketing, porque tem tanto guri aí com fórmula mágica, Não, que a gente exato, fica até exato, com exato. medo. Eu, por exemplo, só fazendo um parênteses, você começou a trabalhar com marketing, quer dizer, você Uhum, começou até a trabalhar com redação, agora você faz copyright. Na verdade, a minha formação é de marketing, né? Eu sempre trabalhei com publicidade a vida inteira. Sou publicitário e eu trabalhava com redação publicitária, trabalhava como redator publicitário, né? E fiz muito trabalho como que hoje chamam de copywriting, mas eu fazia uhum, isso, né, dentro das plataformas que eram possíveis, analógicas, que existiam no meu sim. tempo, né? Então, Uhum. as pessoas têm que entender que realmente você passa por todo um processo para que você possa colocar teu livro, né? Você, no caso, você fez esse processo, né? Então, se você não compreender toda essa trajetória que as editoras têm até chegar no lançamento, né? Se você não compreender isso, fica difícil você achar que você fica numa posição confortável de que, bom, eu já fiz a minha parte, já escrevi meu livro e agora é responsabilidade de quem estiver vendendo, eu vou botar na Amazon. Botei na Amazon e pronto, tá lá. Agora tem que esperar acontecer. Não, não é assim, né? Não é assim. Botei na editora, agora vou esperar que a editora se vire. Eles não vão se virar, porque você não é conhecido. Se Não. você fosse um puta escritor conhecidérrimo, sabe, um escritor ou um escritor estrangeiro, aí eles investem grana, porque eles vão ter um retorno de Investe. milhões de reais. Mas você é Exato. um escritor começando, você sim, por sua conta e risco, você tem que criar o seu alicerce para você mostrar ao mercado quem você é e o que você é capaz. E aí você começa a chamar, e certamente você já deve estar chamando a atenção de editoras maiores, que devem estar de olho e falar, caramba, o que essa menina está fazendo para estar lá em cima, né? Sim. E então, aí eu comecei a ter, né, essa mentalidade, mas eu ainda trabalhava, né, como redatora. Eu passei por algumas situações que foram um pouco chatas, do tipo, pessoas me contratarem falando que iam fazer o meu livro, como eu lidava muito com empresários, né? Uhum. Eu já fiz, por exemplo, um processo para um empresário que era toda a edição do livro dele, com a revisão, eu revisei o livro dele, e no final eu não recebi nada e ele também não me ajudou com o meu livro, porque a intenção era ele me ajudar, porque como eu não conhecia Caramba, a que Amazon, por exemplo, isso. eles me prometeram, né? Eu vou fazer o seu livro um best-seller. Então eu me dedicava para uma coisa Uhum. e no final não recebi. Então eu passei por Uhum. esse processo aí durante 2 anos, que não foi legal. Eu gosto de contar isso porque, gente, tem tanta gente nesse mundo que às vezes fala que vai ajudar, a gente não ajuda. É.
Então, assim, a gente tem que criar um pouquinho de dependência, sabe? Eu gosto de contar isso porque tem muita gente que se aproveita também do nosso sonho, né? Dessa ilusão que a gente tem, assim, de às vezes sonhar Uhum, muito, ser muito uhum. sonhador. Pois é, e pegam isso aí e fazem gato e Exatamente. sapato da gente, né? Isso eu gosto de contar por quê? Porque tem gente esperta nesse mundo, tem tanto editoras pequenas ou não, ou grandes, enfim, ou empresários, ou pessoas que podem falar assim, que vão te, sabe? Então, assim, muito cuidado com essas promessas, né? Com esses trabalhos, assim. Mas, enfim. Aí, durante a pandemia, eu fui demitida. A empresa passou por um processo de corte. Uhum. Enfim, eu era mais nova, acabei saindo. E foi no momento que eu tinha acabado de conseguir pagar minha primeira tiragem, depois de 2 anos trabalhando. Caramba, Eu tinha que conseguido loucura. imprimir 500 livros. E a Aham. pandemia começou exatamente no dia que ia ser meu lançamento na livraria, meu primeiro lançamento na livraria, porque eu nunca tinha tido um lançamento em livraria. Nossa, que loucura. Então, assim, perdi emprego, Uhum. pandemia, todo mundo na Aham. insegurança, tinha 500 livros em estoque, não fazia ideia de como vender eles ainda, porque na minha cabeça eu já tinha tentado muita coisa, né? Aí que ia começar também, porque eu tinha acabado de receber eles. Uhum. E aí eu quebrei meu pé nessa primeira Ui. semana. Então, assim, Não, e o gente, pior que é aquela história, né? No mundo artístico fala assim, você vai fazer o lançamento da peça de teatro primeiro, você vai estrear, a pessoa fala assim, quebra a perna, né? Quer desejar horrível, sorte, né? mas contigo não. Não, ai meu Deus. Eu levei muito a sério isso, essa fala. Quebrou mesmo. Quebrei mesmo, quebrei o pé, foi horrível. Mas foi muito bom, eu falo que é muito necessário, às Você não vezes, a quebrou o gente. seu pé dando um pontapé nas caixas de livro de raiva, não, né? Não, sabe o que aconteceu? Eu dei uma crise, falei assim, nossa, agora eu vou gerar conteúdo, eu vou gravar vídeo. E aí, no meio dessa confusão de fio, para gravar para o Hum, YouTube, eu tropecei no meu notebook. E aí, para salvar o notebook, claro que eu tinha acabado de comprar, eu preferi quebrar o meu pé. uau. Saiu mais barato que o Isso é notebook, mais no final das barato. contas. Mas enfim, eu fiquei parado um bom tempo por causa disso. Aham. Que loucura, Daiane. Exatamente. E aí foi nessa época que o TikTok estava começando a crescer. Uhum. E aproveitei que eu já estava 21 dias sem poder andar, sem poder fazer nada. E eu pensei comigo assim, eu tenho meu seguro-desemprego durante 4 meses. Ok. Eu vou pegar isso e eu vou fingir que eu não preciso de arrumar emprego. Eu vou ficar aqui quieta e eu vou gerar o meu conteúdo. Eu vou pesquisar como que eu faço para vender esses 500 livros, porque é a minha chance. Eu não vou ter essa chance de novo, Uhum. ou talvez tenha, só Deus sabe quando. Porque a gente sabe o quanto que é difícil. Gente, não tô falando que vocês precisam sair do emprego para vender livro, não. É porque, assim, é possível, entendeu? É possível Não, eu te você. garanto que Eu tem tenho gente que te garanto que tem gente aqui que ou perdeu o emprego, ou que pensava em buscar emprego, ou ainda pensa em buscar emprego, mas que está vendo agora uma oportunidade de falar assim, caramba, eu tenho um monte de talvez eu livro ganhe que está dinheiro aí, com isso. de repente eu posso ganhar uma grana com isso. Não, com certeza, dá para ganhar dinheiro, tá, gente? Porque eu vivi aí desde junho, sei lá, até agora, vendo de livro. Mas, é, para mim, assim, ainda era muito novo, né? Isso tudo. Uhum. Então, eu falo com todo mundo assim, que eu sempre equilibrei o tanto que eu podia. Sempre equilibrei, sabe? Eu Ok. sempre trabalhei. Você viu, eu escrevi meu livro enquanto eu estava na engenharia, trabalhando de Uhum. bolsista. É. Então, eu sempre equilibrei, sabe? Se eu não tivesse lido, estudado, pagado o curso do meu bolso, eu não saberia nada do conhecimento sobre marketing, nada disso. Aham. Mas eu falei assim, cara, eu já tô parada, já tô aqui, agora é agora ou nunca. Então, eu preciso aprender isso. E aí eu comecei a aplicar todos os conhecimentos que eu tinha durante esses 2 anos Uhum. e comecei a criar um conteúdo. Eu comecei a perceber, por exemplo, que a primeira coisa que me falaram, né? Onde que eu vou vender o meu livro? É a primeira dúvida que você tem. Aham. Então, Exato. vamos começar Exato. por aí. Uhum. Onde você vai vender o seu livro? Porque no Instagram, eu sempre estava postando foto do meu livro. As pessoas, sabe, eu tinha um Instagram pro livro. Então, eu sempre estava ali, mas assim, não estava vendendo. Uhum. Eu falei, cara, e mesmo quando eu vendia, onde que as pessoas compravam? Geralmente elas mandavam direct,
Eu tinha uma loja integrada também. Cara, que coisa ruim, tá? Desculpa se alguém tem, mas assim... Nossa, eu não conseguia fazer uma plataforma bonita, assim, sabe? Bem vista, assim, não ficava legal. Foi aí que eu peguei. Como eu trabalhava numa empresa que vendia produtos pela internet, eu sabia que existia uma coisa chamada página de venda. E a gente que faz página de venda, a gente sabe que tem um modelo a seguir ali que faz a pessoa comprar, né? Enfim. E então a primeira coisa que eu pensei vou fazer uma página de venda. Eu já tinha um pouquinho de conhecimento de programação, programei, mas depois eu aprendi no Elementor, que é muito mais fácil, qualquer pessoa pode aprender. Tem vídeo no YouTube assim de 10 minutos que eu aprendi a fazer. Como é que é o nome? Comprei meu domínio. É no WordPress. Chama WordPress. Okay. É assim, ó, vou até falar aqui para vocês. Alguém falou, viva o Elementor. Cara, Elementor é maravilhoso. Então, assim, você vai lá no YouTube e pesquisa assim, como fazer um site no Elementor, como... Enfim, aí você vai no HostGator, compra o domínio lá. No próprio HostGator vai ter a parte do WordPress. Abre no WordPress, baixa o plugin do Elementor e monta o seu site. Vai ter algum vídeo no YouTube explicando e você monta. E aí eu peguei todo aquele meu conhecimento e montei minha página de vendas seguindo o modelo que os produtos da minha empresa vendiam muito. Que é o quê? A primeira coisa ali que a pessoa quer, presta atenção, você está divulgando o seu livro no TikTok, no Instagram, em qualquer lugar. Você jogou a pessoa para um link, tá? Isso tem que estar visível. Seu link tem que estar no story fixo, na sua bio, tem que ter link em todos os lugares. Você tem que se esbarrar no link a todo momento, né? Tem que ter link em todos os lugares, porque a pessoa tem que estar fácil acesso ali. Ela clicou no link, ia para minha página de vendas. O primeiro botão era comprar. Por quê? Porque a pessoa já viu um conteúdo meu. Aí depois eu até vou falar sobre isso, vai virar conteúdo. Mas já viu um conteúdo meu falando do livro. Ela já ia direto no link, porque às vezes ela já queria comprar. Ela viu o meu vídeo ali e ficou convencida. Comprou. Não ficou convencida? Embaixo tem o quê? Qual a primeira pergunta que a pessoa faz sobre um livro? Sobre o que é o livro. Sobre o que é, exato. E a primeira coisa que as pessoas perguntam para o escritor é sobre o que fala o seu livro. Seu livro é de quê? Seu livro é de quê? Seu livro é de quê? Fala sobre o quê? E aí eu coloquei a sinopse. Só que existem muito... Não é corona não, tá, gente? É alergia mesmo. Mas se fosse, não tem problema, não pega pela tela. Não tá mal. Tem muita gente que tem preguiça de ler. Tá tudo bem, a pessoa tá querendo ler o seu livro, mas ainda assim tem gente que tem preguiça de ler no site. Daí eu fiz um vídeo meu falando sobre o que é o livro, com um resumo do livro. Legal. Coloquei lá. Esse vídeo converteu muito. É mesmo? Eu tenho muito feedback desse vídeo. Falando, eu vi o seu vídeo sobre o que é o livro e aí eu comprei. Então, o vídeo, gente, é uma ótima opção, anotem aí. Depois, eu coloquei uma coisa de autoridade, né? Que a gente sempre fala que tem que ter. Que foi o quê? O meu primeiro lugar na Amazon. Aí eu vou falar que eu cheguei com o TikTok. Um vídeo meu no TikTok fez eu virar best-seller na Amazon durante 2 meses. Que loucura, menina. Que doideira. Então, a primeira coisa que eu joguei ali, que eu tinha sido... Eu vou falar sobre esse vídeo também, que aí ajuda vocês, né, a gerar conteúdo. E eu tô falando, só para terminar a estrutura do site, eu coloquei isso, que é uma certa autoridade. Então, se você tiver qualquer reportagem no seu nome, que o seu livro foi mais vendido... Não mente não, tá, gente? Você coloca a data lá, ó, foi mais vendido em junho, mais vendido em agosto. O meu livro não foi... Porque tem gente que vai lá fuçar, né? Para ver se é ou não, né? Tipo assim, eu coloco print, sabe? Eu coloco tudo real. Coloquei também uma coisa muito importante que não pode faltar, que é o quê? Depoimento de leitores que já leram o seu livro. Então, assim, isso ajuda muito, porque são pessoas reais, tá? A gente também não é para inventar. Printem todo mundo, pede permissão para a pessoa, printa e fala assim, vou postar no meu site, pode. E coloca lá. E uma coisa muito importante também é você deixar claro para a pessoa como que esse livro vai chegar até ela, se é pelo correio, quantos dias que ela tem, se ela quiser o retorno do dinheiro dela, como que ela faz. Então, você tem que dar essa segurança para a pessoa, porque as pessoas hoje em dia suspeitam muito de comprar em site que não seja a Amazon, que não seja americana, Submarino. Isso é só uma ideia, tá? Que é a página de vendas. A maior parte do meu livro foi feita pela página de vendas, apesar de que ele estava na Amazon, na Submarino, na Americanas e no Shoptime também. Cadastrei na Amazon Seller,
que é a parte física da Amazon, né? Cadastrei na B2W, que é da Americana, Submarino e Shoptime. Fiz um MEI. Então, assim, plataforma de venda estava em todas que você imaginar. Todas. E até aí, tá tudo bem? Mas para isso... Não, tá aí, tá tudo bem. Claro que eu tenho algumas perguntas que eu tenho que fazer aqui. Mas para fazer isso, para se cadastrar nessas plataformas, você teve que montar um MEI. A Amazon Seller não cobra MEI. Isso eu sei. A Amazon Seller não cobra MEI. A B2W cobra. Então, eu tive que fazer não só um MEI, mas assim, foi muito de boa. MEI você faz pela internet mesmo. E para gerar nota fiscal, porque a Americanas cobra isso, eu fui aqui na prefeitura da minha empresa e eles fizeram um cadastro, né? Eu acho que você tem que pagar o DAS, né, por mês. E aí eu consigo gerar. Mas assim, eu vou ser bem sincero com vocês, tá? A maior parte das minhas vendas não são por lá. Eu imagino. Sai uma venda ou outra, porque, né, enfim, tem questão do frete também, que eles têm um sistema próprio, né? Vocês geram um código que vai no correio, você nem tem que pagar nada, porque eles batem o código de barras e já vai direto pelo sistema deles. Então, é muito prático de enviar. É, assim, sensacional. Mas, infelizmente, para mim, pode ser que para vocês dê certo, mas para mim não foi tanta venda por lá, não, sabe? Foi mais pela minha página de vendas mesmo. Não sei se é pela conversão, né, que eu fiz ali, de deixar vídeo, tudo. Então, foi bem legal. Mas aí, peraí, antes da gente seguir, tem algumas coisas que eu tenho que lá atrás, que realmente me trazem curiosidade. Você se interessou pelo TikTok e você diz que graças ao TikTok você realmente teve uma quantidade de vendas bem legal. Mas quando você entrou no TikTok, você já tinha o seu livro na Amazon ou não? Ou você conseguiu pegar o top de vendas na Amazon com o TikTok? Foi. Eu tinha acabado de cadastrar no Amazon Seller. Ok, tá, segura. Como você conseguiu construir a sua audiência no TikTok? Porque o grande problema das pessoas que iniciam numa plataforma de rede social é como conseguir seguidores, como conseguir... e você conseguiu rapidamente uma quantidade muito grande. Qual foram os passos para você conseguir essa quantidade de seguidores, né? Eu digo isso porque é um problema que eu tenho, né? Pelo fato, primeiro, que eu sou analógico ainda, um bocado, muito analógico, apesar de ser um pouco acima da média da minha geração, mais tecnológico do que a média, mas para eu construir audiência nas minhas páginas do Facebook, nas minhas páginas do Insta, e agora, graças a você, eu entrei no TikTok, tenho 3 pessoas, 3 seguidores. Eu quero que você me diga... Vamos virar todo mundo TikTok. Como é que você conseguiu construir essa audiência? Assim, eu comecei a botar conteúdo e as pessoas começaram a ir atrás. Será? Não. Tudo que é audiência não é tão fácil quanto parece, né? As pessoas falam que TikTok é só dancinha e eu não sei dançar. E eu não tenho 17 anos, igual a maioria das pessoas que estão no TikTok. Exato. Enfim. Exato. Então, quando eu entrei, eu estava já crescendo no Instagram, então eu já tinha ali quase meus 10 mil no Instagram. Uau. E eu entrei no TikTok para, enfim, que eu vi que estava fazendo muito sucesso. Falei, nossa, eu tinha uma amiga que estava crescendo muito também. E aí eu comecei a fazer vídeos, só que meus vídeos não estavam engajando nada. E eu acho que essa é a primeira frustração que as pessoas têm. Por quê? Porque a gente escuta que o TikTok, todo mundo viraliza e ganha muito seguidor. Daí a pessoa entra no TikTok e dá de cara com 10 visualizações. Não, peraí, eu até coloquei, eu não sei se você viu no grupo, que você está no grupo de escrita criativa também. Eu falei, gente, eu estou no TikTok. Aí só que eu levei um susto quando entrei no TikTok. A primeira coisa que eu vi foi um biquíni em close na minha frente, assim, né? Rebolando na minha frente. Eu falei, que é isso, gente? Isso é o TikTok. Eu levei um susto.
Falei, peraí, será que eu estou na plataforma Tem de certa? tudo. Eu cliquei essa coisa certa, mas aí eu que entendi. Quer dizer, realmente é uma coisa que deve ser complicado você buscar uma adequação daquilo que você cria como conteúdo, ou daquilo que você cria como escritor ou como escritora, né, para o tipo de público que você pode encontrar numa plataforma como essa. Eu cito um Sério. exemplo muito claro, por exemplo. Eu tenho algumas coisas publicadas no Wattpad, porque eu achei interessante. Legal, deixa eu fuçar um pouquinho. Mas eu concluí que o Wattpad, por enquanto, é uma plataforma muito teenage, muito para adolescente, né? Você tem muita garotada lá. Eu acho Aham, maravilhoso, acho maravilhoso. sim. Mas se você quiser fazer uma literatura um pouco mais, vamos dizer, madura ou um pouco mais senior, né? Você não encontra uma quantidade de seguidores tão grande no Wattpad, né? Você tem que ter um apelo mais juvenil, vamos dizer assim. E aí eu fico pensando, como será buscar dentro de uma plataforma como o TikTok esse público? Será que esse público existe? Como é que a gente pode construir uma audiência para um público que não é aquele que quer ver moças de biquíni rebolando na frente em close-up ou pessoas fazendo brincadeiras que às vezes são até de gosto duvidoso, né? Então, como é que você conseguiu encontrar esse Esse público público, né? dentro do TikTok? Então, o que acontece? Quando eu entrei, eu tinha a mesma visão que você. Eu falei, eu não vou vingar aqui porque eu não faço dancinha, Uhum. eu não sei fazer muito vídeo de comédia. Tipo, às vezes eu solto um ou outro, mas não tanto, né? Igual viraliza tanto. Mas aí um dia eu tava já gerando conteúdo, eu tentava, só para falar um pouquinho para vocês. Você entra no TikTok ou em qualquer outra plataforma que é nova, você vai ter que dedicar o seu tempo para entender como que as coisas funcionam lá. Claro. Então você vai ter que passar aí 1 hora, 2 horas do seu dia arrastando a sua tela e vendo o que as pessoas estão fazendo para viralizar no TikTok. Uhum. Quais são os tipos de vídeo, quais são as músicas que estão viralizando, porque existe isso, a gente chama isso de trend, né? Que é Uhum. aquilo Uhum. que tá pegando no momento. E aí, às vezes, a música ela é tão quente que às vezes a pessoa nem vê direito o que você faz no vídeo, ela já curte, porque é a música do Uau. momento. Então, assim, tem todo o filtro do momento, o efeito do momento. Então, tem tudo ali que viraliza e que é uma moda ali durante uma semana, um mês, enfim. Muitas coisas, por exemplo, igual memes, né? O Me Bota no Paredão aí, que tá super famoso. Então, essas coisas que são quentes, você tem que tentar Uhum. usar a seu favor, tá? Ponto. Você vai ter que olhar, vai ter que analisar e vai tentar gerar um conteúdo para dentro daquilo que você quer. Tentar adequar o que você tem a dizer à linguagem Isso. que está no trend naquele momento, né? Exatamente. Eu fazia muito videozinho assim, por exemplo, tinha uma trend bem no início, que era assim, uma coisa que eu conto e as pessoas não acreditam. Aí dava um Uhum. close e mudava. Eu colocava, as pessoas que eu conto não acreditam. Que eu sou escritora e eu tenho um livro. Então, assim, você tenta levar aquela trend para o que você faz. Então, isso é o ponto principal. Analisar, né, e tentar pegar essas trends Claro. aí e criar um conteúdo criativo dentro daquilo que você faz. Segunda coisa que eu estava falando aqui, né, que você tem aquela frustração porque os seus vídeos não Uhum. viralizam de início. Uhum. E não vão viralizar, muito raramente vai viralizar, a não sei que seja uma coisa assim muito extraordinária, muito de boa qualidade que você faça, até que o TikTok não cobra muita qualidade de imagem, mas cada dia que passa as pessoas estão ficando mais profissionais, sim. Então Uhum. você vai ter mais, né, vai ter mais competição e você vai ter que se destacar de alguma forma. E então você vai analisando, né? E tudo bonitinho, vai criando. E uma outra coisa também, deixa eu ver que. Sim. O que acontece? Para o vídeo viralizar, você tem que ter uma constância. Hum. Então, por exemplo, você não pode deixar essa frustração de não ter um vídeo viralizado te impedir de continuar postando. Então, assim, ninguém curtia meus vídeos no início, eu tinha nem 10 seguidores, mas eu postava 3 vídeos por dia, 2 vídeos por dia. Entendi. Então, Uhum. chegou um momento que eu vou ser bem sincera com você. Eu atingi o valor, porque tem um valor para você colocar o link, né? Que o TikTok libera para você colocar o link.
Isso já foi um avanço para mim, que eu consegui colocar o meu link de venda, né? Que na época era da Amazon ainda, nem era da minha página de vendas. Então, eu consegui colocar o link, mas eu fiquei muito frustrada porque os meus vídeos não estavam viralizando. E eu pensei realmente em desistir do TikTok. Eu falei, eu não vou mais gerar conteúdo aqui, porque eu já tô, sei lá, há quase um mês e os meus vídeos não estão viralizando. E eu vou ser bem sincera com você também. Livro é difícil, tá? Imagino. Não, é difícil sempre, tá? Lá vocês vão perceber que tem o Thiago Valente, que, se eu não me engano, se ele não é o BookTok mais seguido, ele é um dos. Porque ele tá com quase 300 mil K. Chama o Thiago Valente. Thiago escrito normal. Aí eu fazendo um público Thiago aqui. O Thiago Valente. O Thiago, ele já saiu na Veja, na época aí de 2020, como BookTok, né? Como um TikTok de conteúdo literário. Ele faz resumo. Se vocês forem lá, né, dar uma olhada no TikTok dele, vocês vão ver que ele tem uma qualidade de vídeo excelente. Ele faz resumos, assim, divertidos. Então, ele é uma pessoa que inovou ali na área da literatura. E eu tinha ele muito como meu modelo, assim. Até hoje a gente já é amigo, a gente já tem um contato um do outro. Mas na época eu tinha ele como meu modelo. E eu fui observando também, seguindo outras pessoas que falavam de livro, que é muito importante você ter de onde tirar a criatividade, com né? certeza, você ter ali com certeza. pessoas do meio. Daí eu tava pensando em desistir. Uma amiga minha virou para mim que ela tava já com quase 100k de seguidores. Hoje ela já tem 300, já é até uma figura pública aí no Instagram. Ela cresceu muito. Ela virou para mim e falou: Daiane, nós entramos juntas e eu quero que você continue. Então nós vamos fazer um trato aqui. Você vai ficar mais um mês, você vai ficar até tal data, postando 3 vídeos por dia. Você vai continuar. E eu fiz isso. Inclusive, eu indiquei uma editora, uma escritora colega minha fazer isso, e ela também está vendendo livro. Nossa, como dizem os mineiros, né? Voltando. Eu indiquei uma amiga para uma escritora também fazer isso, está dando certo para ela. Então, é uma dica válida para vocês, que é manter essa constância, independentemente de realizar ou não. Quando eu fiz isso, de repente, eu fiz um vídeo usando um pouco do storytelling, né? Que é contando a história do meu livro, a história por trás do reino, que foi largando engenharia, eu chegando antes do TikTok, eu já estava em 43 na posição lá na Amazon em ficção, fantasia e ciência, que para mim foi ótimo, né? Porque eu nem tinha viralizado ainda, eu já estava numa posição boa. Então eu compartilhei isso com as pessoas lá. E hoje o meu vídeo já tem quase, acho que tem uns 650 mil visualizações. Que isso, menina. Esse vídeo meu me fez vender aí uns 200 livros. Olha, que bárbaro. Depois disso, eu entendi que era possível, me deu mais gás, né, para continuar, e eu continuei. Daiane, todo vídeo seu viralizava? Não. Todo vídeo seu viraliza ainda? Não. Mas quanto mais você tentar, mais chance você tem de acertar. Sim, você vai ter uma quantidade maior, né? Você vai ter um cardume maior para um anzol pegar, né? Exatamente. Então, eu sempre falo isso com as pessoas. Qualquer rede social que você entrar, você tem que ter constância. E outra coisa, você tem que analisar dados. Por quê? Por que esse vídeo meu viralizou e o outro não viralizou? Isso. O que as pessoas viram nesse vídeo meu? Aí eu vou pegar essa mesma ideia, que foi o que eu fiz, e eu vou fazer um outro vídeo com essa mesma ideia. Aí foi o que eu fiz. E é no mesmo e aí conceito. Viralizou de novo. Uau. E aí viralizou de novo. Daí deu certo. Eu falei assim, nossa, as pessoas estão gostando de ver o meu livro. Eu vou mostrar para eles como que eu faço o envio. Aí eu fiz um vídeo mostrando como que eu faço o envio do meu livro. Porque eu desenhava envelope, eu colocava um marcador de... Eu coloco ainda, eu faço isso, né? Eu coloco um post-it. Então tem toda uma experiência ali na hora que a pessoa recebe. O vídeo viralizou. Daí eu fiz outro. Então, assim, eu fui seguindo um padrão de viralizar, né? E fui conseguindo vender. Dica importante. Número de seguidor e like não é igual a venda. Não. Então, se você olhar lá, eu acho que eu tô quase chegando lá nos 60 mil, 60k, né? Que é 60 mil pessoas. TikTok é uma plataforma onde as pessoas ganham milhões de seguidores, ganham, né, 300 mil, então é muito fácil de crescer. Mas as pessoas talvez não vendam com seus vídeos. Então, assim,
você tem que estar sempre com essa cabeça voltada para mostrar o seu trabalho. Acho que essa é o ponto-chave. Você tem que mostrar o seu trabalho. Não é só colocar a foto do livro no Instagram, não é só abrir o livro e tirar uma foto de uma frase, não é isso. É você abrir o seu livro e falar, gente, esse livro tem uma mensagem muito importante, porque aqui nesse capítulo fala isso, 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 isso. Você está entregando para a pessoa uma coisa do seu livro, uma coisa que vai servir para a vida dela, que eu tenho certeza que o livro de todo mundo aqui tem uma lição, Tem né? sempre Algo uma lição, importante. com certeza. Você vai mostrar para ela e ela vai querer ler o resto se ela gostar. Bárbaro. Então, acho que... Bárbaro. E me diz uma coisa, antes de você começar a mergulhar no TikTok, né? E até mesmo, acho que antes mesmo de você construir sua página de venda, quais ações que você promoveu para que você tivesse uma quantidade de vendas grande pela Amazon? Para chegar aos 40, que você está falando? Assim, como é que foi o teu passo a passo dentro da Amazon? Porque eu sei que tem vários escritores aqui assistindo a gente que têm livros na Amazon. Eu gostaria muito de ouvir alguma dica mais específica. Claro que essas outras dicas que você deu, claro que essas outras dicas que você deu são fundamentais para que você possa continuar fazendo vendas de seu trabalho. Mas especificamente a Amazon, como é que você sacou que a Amazon podia ser uma opção interessante para você vender bem? Primeira coisa que me levou para a Amazon foi entender que a Amazon já tem um nome sozinho, né? Então, Sim, assim, você com não certeza. precisa... Quando a pessoa fala assim, você tem um livro, a primeira coisa que passa na cabeça dela é Amazon. Eu fico feliz de ter vendido mais livros na minha página de venda, porque tira um pouco essa coisa de Amazon, sabe? Porque eu vou ser bem sincera com vocês também, tá, gente? Eu sempre falo isso, eu vou ser bem sincera. Porque eu tenho um processo com a Amazon até hoje, porque ela não me pagou dessas vendas que eu fiquei em primeiro. Que isso, menino? Eles bloquearam minha conta e, enfim, então, assim, tem uma coisa aí que eles agarraram, né? Um dinheiro que me fez falta até Caramba, no que início. isso. Então, é muito difícil você mexer com uma plataforma muito grande. Então, tomem cuidado ao cadastrar pelo seguinte: tudo seu tem que estar, seu cartão tem que estar no seu CPF, você não pode ter uma outra conta em um outro e-mail seu. Então, assim, tome muito cuidado, porque a Amazon é muito chata mesmo. Sei. Assim, muito chata com tudo, sabe? Então, qualquer coisa eles agarram e você não... É muito difícil você entrar em contato com as pessoas lá dentro. Então, às vezes, eu prefiro até não usar. Mas, voltando ali, uma dica importante para a Amazon é a classificação. Porque a maioria das pessoas colocam classificação no geral. Uma classificação que tem muito livro. Você tem que procurar algo bem específico para o seu nicho. Exato. Porque automaticamente, ser mais nichado, a competição vai ser um pouco menor e a sua chance de subir é um pouco maior. Primeira dica. A segunda dica é você gerar um conteúdo falando do seu livro, porque como é que você vai levar as pessoas para lá? Não tem outro jeito de você levar a pessoa a clicar no link que não seja falando até babar, como se diz, do seu livro nas redes sociais. Claro que eu te falei que eu já usava o Instagram, então eu usava muito o meu Instagram gerando esse tipo de conteúdo. Eu abri o meu livro, falava do meu livro, eu fazia vídeos pequenos, eu falava no story, sem ser de uma maneira chata, sabe? Entendi. Sem ficar repetitivo. Então, eu tentava o máximo possível sempre estar falando dele para as pessoas. E foi assim que eu consegui chegar aí antes do TikTok, aí em uma colocação boa da Amazon. E isso gerou para você alguma... Quer dizer, você chamou a atenção do mercado só com a Amazon ou você chamou a atenção do mercado com outras coisas, por exemplo, o TikTok ou com a sua página de vendas? Como é que as pessoas começaram como é que a mídia começou a te procurar? Como é que as pessoas começaram a te procurar reportagens e tal? Como é que a roda começou a rodar para você, né? Do conhecimento? Como é que a sua projeção como autora e projeção como empreendedora digital, como é que isso aconteceu? Qual foi o grande lance que aconteceu? Foi com a Amazon? Me conta um pouquinho sobre isso.
Então, é porque assim, tem muita coisa aí, né, envolvida. Eu imagino. Primeiro, sobre quando você falou aí, eu não sei nem como é que a gente está de tempo. Tem limite aqui? Não sei. Não, a gente tem Mas, uma hora, mas enfim. eu não tenho limite, não. O meu, eu posso, depois Ah, que então tá termina essa hora, ótimo. eu posso ficar mais uma hora aqui pelo Zoom, que meu Zoom não é aquele Zoom só de 40 minutos, não. Pode rodar mais. Entendi. Então, a primeira coisa assim, que eu acho que tem que falar, quando você fala assim, quando as pessoas começaram a falar de repostar, né, Uhum, mídia uhum, e essas coisas todas, como que eu comecei a movimentar isso? É aquilo que eu falei no início. Você tem que acreditar. O que a gente mais quer como escritor? Se eu te perguntar assim, você quer que as pessoas leiam o seu livro, uhum, e um livro vira best-seller quando ele é lido e indicado. com certeza. Então, não é só quando eu leio e guardo para mim. É quando eu leio, o que já aconteceu muito com o meu Uhum. livro, a pessoa lê, voltar a comprar mais 4 para dar de presente. Então, assim, é Uau. Uhum. quando ela quer indicar, que é gerar essa recorrência, né? A pessoa volta sempre ali para estar comprando, para Isso. estar lendo, Uhum. ela te indica, ela te acompanha. Isso aconteceu por quê? Porque eu comecei a falar de mim mesma antes. Olha, Então, assim, eu queria que as pessoas falassem de mim. Só que ninguém estava falando de mim. Então, eu comecei a falar de mim mesma. genial, genial. Então, assim, Uhum. só um exemplo. Eu sempre, assim, tinha essa vontade de que alguém fizesse um vídeo de troca de roupa inspirado no meu livro. Tipo, vestir igual os personagens, igual tem várias trends, assim, que as pessoas fazem isso, né? Vestindo igual os personagens. Uhum. Só que ninguém fazia. O que eu fiz? Eu já fiz 2 vídeos assim. Você E se foram vestindo vídeos como que tiveram. personagem. Eu me vesti. Olha, eu vou me vestir igual os meus personagens. Então, assim, antes de você ficar esperando que as pessoas façam por Aham, você, você aham. precisa fazer por você. E isso não é você ser prepotente, não é você ser, meu livro é o melhor, eu vou falar que ele é o melhor. Não. É você abrir com gosto e falar assim: olha, o conteúdo dele tem uma mensagem para você. E aqui Uhum. nesse capítulo fala sobre o silêncio. E assim, eu sempre falo, né? Mas isso é verdade. O meu livro serviu para mim também, porque as lições dele foram algo que eu lembro diariamente sobre as lições que eu mesmo escrevi. Então eu passo isso para as pessoas, tá? Só um testezinho que você tem que fazer, gente, que eu gaguejava nisso, eu tenho certeza que tem alguém nesse grupo que faz isso. Quando alguém pergunta assim sobre o que é o seu livro, Aham. parece uma pergunta Tem uma super pergunta aqui, fácil. olha. Tem uma pergunta do Rafael Ravelli aqui. Conte mais sobre o seu livro. Qual é o Ah, tema? Já fizeram a pergunta aqui no chat. tá, eu vou falar, só Aham. finalizar aqui então. Então, assim, você falar do seu trabalho, você mostrar isso, ter isso, faz com que as pessoas queiram falar também, porque elas vão sentir ali, elas vão ler e falar, nossa, realmente tinha uma Uhum, mensagem. Ela fala, uhum. olha, eu li e tem essa mensagem aqui. Tem as pessoas que grifam, né? As pessoas que postam foto. Ou quando eu mostro como que eu faço o envio do livro. Aí a pessoa recebe e fala, gente, É chega assim, com o né? marcador, chega com o Com o envelope, chega post-it. com isso. Então, exatamente, você tem que fazer isso, tá? É, Posso falar do meu livro agora? Não sei. Claro, fala, mas a gente depois vai te encher de pergunta. Pode falar do teu livro agora, que realmente é uma curiosidade. Todo mundo, que livro é Gente, esse, né? o meu livro é uma ficção. Vou pegar ele aqui de novo, vou mostrar para vocês. Deixei cair aqui na régua. Ele é uma ficção, ele tem 150 páginas. Já falei para vocês. Uma coisa aqui, só para mostrar para vocês, que eu acho legal vocês sempre terem no livro, que é a experiência. Uhum. Quando a pessoa pega no seu livro, no seu produto, né, que também é um produto, não deixa de ser, você tem que gerar uma experiência. Então, assim, eu me preocupei em ter um hot stamp, em ter Aham. uma capa com uma qualidade boa, em ter páginas pretas, em fazer uma troca de capítulo. Vou mostrar para vocês que tem um leão, aí Aham. no outro tem um senhor. Então, eu me preocupei em ter todo esse cuidado aqui estético. Fala sobre uma humana que entra no mundo das coisas que a gente não vê. E é por isso que eu sempre falo que ele tem muitas lições, porque ela encontra com o tempo, ela encontra com o silêncio, Ah, que ela bárbaro. encontra com o rei, e ela tem diálogos, né, com os destruidores também, né, que fala que é a vaidade, que é a tristeza. Então ela encontra com esses personagens em uma aventura, em um mundo fantástico que foi criado ali especialmente para isso, Uhum. com floresta, com reinos, castelos, fortalezas.
batalhas. Então, ela tem toda essa saga, né, de encontrar com esses personagens e ir aprendendo com eles. Automaticamente, o leitor também vai aprendendo, vai evoluindo. Né? Ela começa como uma menina muito inocente, ali, sem entender muitas coisas. E no final, ela já é uma outra personagem quase. E o leitor também. Então, tem muitas lições ao longo aí do livro, sabe? Que Ele é bárbaro. bem fantasia Legal. mesmo. Legal, muito, muito bom, muito bom. E eu acho você falou um pouco dessa experiência, e isso é uma coisa muito, muito interessante, porque você agrega mais um sentido, né, ao produto, ao livro quando chega. Não é só a pessoa ler o conteúdo dele, a pessoa tem mais também a curiosidade pelo conteúdo visual, né, toda a produção gráfica que você elaborou, né, todo esse cuidado, desde do pacote que a pessoa recebe, né, que eu vi em alguns vídeos você fazendo, você mesmo lá, escrevendo à mão, dedicando a pessoa e tal. Quer dizer, todo esse trabalho cria a chamada experiência. Né? Sim, sim. Isso em marketing, cada vez mais as empresas estão tomando cuidado Tem com que isso. ter. Né? Então, essa tua conexão com o marketing se mostra de uma forma muito forte, muito presente, muito, muito preocupada com isso, em realmente tratar não só o livro como resultado de uma obra artística, mas também como um produto, né? Como um Sim, sim. produto a ser vendido, um produto a ser consumido, né? Sim, é claro que assim, não é porque às vezes a gente não quer dizer que você vai deixar, né, isso de lado, é que você tem que equilibrar realmente. E Uhum. uma coisa que é muito importante também, a gente, é entender que você não pode perder dinheiro, Sim, sabe? Igual, por sim. exemplo, eu tinha 500 livros parados. Aí vamos supor que eu vendi esses 500 livros, mas aí eu tenho que reimprimir. E aí eu Uhum. vendi eu acho que acontece com um escritor, né? Você vai vendendo ali, vende um, vende tal, pega, gasta dinheiro, né? Quando você assusta, você vai ter que tirar do seu dinheiro de novo. Exato, exato. E aí você não tem um capital de giro. Então é importante que você entenda. E isso foi muito bom para mim quando eu tive que cadastrar na B2W e fazer uma conta empresarial, Uhum. porque eu comecei a entender que eu tinha que ter um capital de giro, sim, que o dinheiro do livro era o dinheiro do livro e eu tinha que me pagar. Que eu não Uhum. tinha que sair pegando dinheiro assim, então dinheiro do livro. Porque eu tinha que mandar reimprimir. Eu já mandei É. reimprimir meu livro 4 vezes. Então, assim, eu precisava ter essa organização, porque acabou uma tiragem, eu continuava vendendo, eu precisava imediatamente que menos de uma semana a gráfica me entregasse o livro. Uhum, E se eu não uhum. tivesse esse dinheiro? E se eu não tivesse Não ia guardado? conseguir, ia ter que ficar pechinchando milhões de Eu não ia gráficas e conseguir. tal, né? Loucura, é Ou ia ter que começar de pegar um novo, né? empréstimo, que eu não Não, gosto nem de pensar não, tá nessa louco. possibilidade. Mas, Uhum. assim, eu vejo muito escritor, às vezes, falando, agora eu comecei a vender, não sei o quê. Mas fique esperto, gente, porque assim, você tem que ter essa mentalidade, porque é uma coisa que eu tenho certeza que você quer que atinja mais pessoas. Aham. Você quer que o seu livro chegue até mais pessoas. E aí, se as pessoas começam a comprar, ou se você vende de pouco em pouco, você tem que tomar esse cuidado de tirar esse dinheiro da reimpressão. Falar, não, esse Uhum, aqui uhum, é os R$ 11, os R$ 10 que é da gráfica, então esse aqui eu não vou mexer. E aí aham. eu vejo também, às vezes, muito escritor, eu vou criar uma experiência para o cliente, e aí você vê que a pessoa faz várias coisas na gráfica. Gente, eu estou em contato com a gráfica, eu sei o quanto que é caro. Eu não mandei fazer um envelope na gráfica e preferi desenhar, fazer um carimbo, com todo Uhum. carinho, claro, porque eu não era viável, eu ia ter que aumentar o valor do livro. A gente sabe que as pessoas choram em valor de livro, a gente já está cansado de saber disso. Exato, exato. Então, você tem que criar uma coisa que seja uma experiência. Uhum. Pode ser uma coisa simples, como um desenho, um carimbo especial, um recadinho. Sabe o que eu uso para deixar um recadinho? Eu uso post-it. Post-it, aham. Eu pego uma caneta, eu desenho, eu escrevo um recado. Então, assim, às vezes o menos é mais, né? Como você diz, o simples Exato, exato. vai tocar a pessoa e você não vai precisar tirar muito do seu orçamento e sair prejudicado aí Uhum. no final. Então, também tenham isso em mente, né? Você tem que ter essa É, é. mentalidade de... É igual eu falei, você é uma empresa. Você Uhum. vai cuidar da experiência, você vai cuidar da geração de conteúdo, igual eu falei. E aí, quando você mandar pelo correio,
você também vai ter que prestar um auxílio, porque às vezes o correio não entrega o livro, às vezes o correio amassa o livro, e você precisa ter em contato com esse cliente, com esse leitor, para você saber o que aconteceu, se ele No recebeu direito, processo, exato. Uhum. o processo. Uma das coisas que o pessoal elogiava muito quando eu comecei a vender muito, né, que eu cheguei já a zerar estoque assim uma semana, e foi Uai, muita correria, legal. Uhum. que foi assim, eu respondi e-mail, eu passava assim, eu falei, enviar livro era de menos, porque a parte mais chata era acompanhar rastreio e Uhum. resolver coisas do E resolver correio. as coisas, exato. Às vezes E dar o a gente feedback para envia. a pessoa, né? Uhum. Yeah. Exatamente. Então, assim, às vezes a pessoa, assim, até repostava nas redes sociais porque ela via que eu tinha todo um cuidado, eu entrava em contato, eu mandava e-mail, eu ligava, eu pegava o contato da pessoa, ligava e falava, olha, aconteceu isso, seu livro aconteceu isso, eu vou reenviar para você. Ou você pode estornar, não tem problema, se você não quiser o Uhum. livro mais. Uhum. Então, assim, você tem que ter a mentalidade que você é empresa. Você vai ter que Como fazer. é que tá como é que tá a sua relação, que é uma coisa também que é de marketing, com o teu pós-venda, com aquele que comprou o teu livro? Você continua mantendo contato com ele de alguma maneira? Como é que você faz com as suas listas? As minhas listas de e-mail, né? As famosas listas de e-mail. Então, Exato. como eu trabalho com marketing, a gente tem aquele. Eu já lancei e-mail de promoção, por exemplo, Uhum. avisando. Mas eu vou ser sincera, eu não tenho usado muito, sabe? É uma coisa assim que eu tentei talvez aprender a usar mais. Ok. Até porque eu lancei um outro livro também, às vezes avisar a pessoa. Eu não gosto de encher a caixa de mensagem da pessoa, que eu sei que às vezes mais afasta, né, Exato, do que agrega. do que coisa. Eu só uso quando é necessário, mas quando é necessário eu uso. Já converti venda por e-mail, boleto, por exemplo, as pessoas geram um boleto, quem vende pela Uhum. internet sabe o que é isso. Se a pessoa gerar um boleto e não pagar, aí eu mando um e-mail para ela e falo, e aí, o que acontece? Né, eu posso te ajudar em alguma coisa? Tipo, qual é? Você Não viu o pagou por quê? boleto? Qual é? Vamos No pagar esse boleto. Muquirana. Vamos pagar esse boleto. E a maioria das pessoas, às vezes, vence o boleto, aí você acaba conseguindo converter a venda. Mas se eu não Exato. tivesse chamado no e-mail, eu não tinha Não convertido tinha e ela não tinha convertido. recebido. Uhum. Então, até esse detalhe, né? Tem até esse detalhe que as pessoas não percebem a importância, né? É uma coisa. Exatamente. Daiane, me diz uma outra coisa. Diante de todo esse movimento que você provocou, assim, por conta da sua visão, né? Em olhar o seu produto, que é o resultado de uma obra artística, mas de olhar essa obra artística como produto e como que você conseguiu ter sucesso, né, sem depender de editora, sem depender de pagar assessorias de imprensa ou profissionais de marketing ou agências, enfim, você conseguiu ter um sucesso se comparar com o que é a média dos resultados de venda de pessoas que fazem autopublicação. E agora, você está sendo procurado por editoras ou não está sendo procurada? Como é que está sendo a sua relação com o mercado editorial depois de Editorial. tudo isso que você conseguiu provocar? Gente, Porque você é uma ameaça séria ao mercado editorial tradicional. Tem que matar Eita, essa mulher. problema. Mata essa mulher porque ela está atrapalhando, está vendendo ideia para Gente, todo mundo. as, as pessoas acham assim, ai, você é contraditora, nem é. Porque assim, tem muita gente que é recusada mesmo, né? E eu vou falar uma coisa aqui, assim, eu já cheguei a procurar editora, mesmo depois que eu cheguei a primeiro mais vendido, que eu tava bombando no TikTok, e eles simplesmente nem se deram o trabalho de responder ou de falar, a gente tá no... Porque, gente, realmente, é triste, tá? Falar isso, assim, não é com alegria que eu falo isso, não. Mas as editoras estão quase quebrando a maioria. Então, Então, você vai no Instagram delas, você vê lá, sei lá, você vai ver que eles estão investindo em livros que eles sabem que vão vender. Eles fazem 5 edições diferentes do Harry Potter com capa diferente e para as pessoas continuarem comprando, porque sabe que o Harry Potter é um sucesso, que os livros do Tolkien é um sucesso, que a Buzz lá com o Caio Carneiro, com o pessoal lá. Então, assim, exato. tem as pessoas que já têm nome e eles vão continuar investindo nessas pessoas, fazendo elas fazerem livros,
porque eles não têm, eu acredito, né? Pelo menos assim, eu vejo que está bem em crise, né? Por causa da pandemia também, imagino, que eles não têm condições de investir em novos escritores. Então, assim, eu já procurei editora que falou, nossa, tipo, eu quero seu livro, mas você vai ter que arcar com a gráfica. Eu falei, mas aí Uau, não que vale a pena para mim, porque eu já loucura. faço tudo isso. Então, assim, Para para que quê, que eu né? vou para É. que que eu vou para que que eu vou jogar uma coisa na sua mão que eu tô até então eu tô fazendo sozinha e tá dando Você me dá certo? 10%. Você me dá 10%. Sabe? Porque você vai me dar 10% se eu posso ter 100% e desse 100 eu tiro 30 para É, imprimir. então assim, Daiane, você queria uma editora? Eu queria. Sabe por quê? Porque dá muito trabalho fazer tudo sozinha. Então, assim, Não, com eu não teria certeza, com problema de certeza. colocar meu livro numa editora, desde que seja uma editora séria, porque eu já falei que eu fui traumatizada, né, por editora aí que não deu nada Uhum. certo aí, não fez as coisas direito. É. Mas, enfim, eu Não, e o que não acontece é tem, que não. o mercado editorial brasileiro, a gente tem muito esse referencial por conta de cinema, por conta de minisséries, por conta até de literatura norte-americana, que o brasileiro consome bastante. A gente tem aquela fantasia de que eu vou mandar o original para a editora e a editora já vai mandar um cheque de 500 mil reais para mim de adiantamento pela minha obra que vai vender 5 milhões de reais. Gente, isso não é Estados Unidos, a gente está vivendo no Brasil, né? Quase que uma república das bananas, e que o índice de leitura no Brasil é menor que da Argentina. Então, sabe, realmente a gente até não pode culpar as gráficas, as editoras, por esse tipo de exercício, porque eles têm que sobreviver, É por isso que eu não né, os caras julgo, têm que sabe? viver. Eu falo assim, tá Então, tranquilo. às vezes a gente fica puto com as editoras, os caras são sanguessugas, não sei o quê, mas realmente eu acho que o editor no Brasil é um herói. Ele é um herói, É, né? Só que é aquela história, deixa ele com a trajetória de herói dele, né? Com a jornada do herói dele, e vamos montar a nossa jornada do herói. isso, E você. você está aí como um exemplo, com o Exatamente. seu exemplo de que é possível fazer isso, e é possível ganhar dinheiro com literatura no Brasil, e é possível, só que dá trabalho. Né? Como Dá. tudo que a gente faz nesse país para poder conseguir ter algum sucesso, dá um puta trabalho. Né? Mais do que o esforço, você faz um terço do esforço que você faz no Brasil. Em lugares de primeiro mundo, você tem um resultado muito melhor. Mas ainda assim, tudo bem, a gente está aqui, então tem que fazer um puta esforço para conseguir. É. E dá certo. Né? A gente não se lamentar porque eu vendi 50 exemplares só no dia do lançamento e depois eu não consegui vender mais nada. E aí você senta dentro do seu, senta no seu fracasso e fica se lamentando. Não, você mostrou que você dá a volta por cima, não, vou batalhar, vou fazer, vou construir uma audiência, vou ficar falando até esgotar a minha criatividade, vou ficar falando do meu livro, das coisas que eu me surpreendo ainda ao ler o meu próprio livro, das frases que o meu livro me ensina, Isso, exatamente. entendeu? E se não é um livro que tenha frases tão potentes que possam mudar o caminho das pessoas, mas pelo menos você vai encontrar dentro da sua obra alguma coisa que interesse a um nicho de mercado, Sempre né? tem, Você sempre vai tem. fazer uma leitura, um trecho, uma coisa, um comentário, e aí é construir essa audiência usando a ferramenta que você tem, que é a sua própria obra artística, não é isso? Sim. Uhum. Deixa eu ver se tem alguma pergunta. Gente, alguém quer Pode perguntar ver. alguma coisa aqui? Que eu não quero também ocupar muito tempo da Daiane, tadinha. Né? Alguém quer fazer uma pergunta? Alguém quer levantar a mão aqui? Deixa eu ver aqui, botar para todo mundo. Ok, todo mundo aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta específica para a Daiane, gente? É só me falar aqui que eu abro o microfone de vocês. Eu sei que tem gente aqui, a Carmen, quem mais que está na Amazon? A Edna está na Amazon, quem mais que está na Amazon aí? Eu acho que o Rafael Ravelli também está na Amazon, eu acho que a Bruna também já foi para a Amazon. Alguém quer fazer alguma pergunta? Que eu acho que é o Deixou a momento. gente traumatizada. A Carmen é ótima. Fala, Carmen, fala.
Ela, com esse sucesso todo, não recebeu nada. Imagina a gente. Que triste. Não, a Carmen, quantos livros você tem na Amazon, Carmen? Só para a Daiane saber. Ah, sei lá, uns 10. Uns 10 Mas eu, livros. eu faço mais. Eu Uns me 10 distraio ali. romances, Daiane. Ela tem uns 10 romances na Amazon. Meu Deus, eu tô aqui com É. meu segundo, minha Já não uma está na hora dela escritora. ganhar dinheiro? Não está na hora dela ganhar dinheiro, Já Daiane? passou, Já passou Carmen. da hora. Passou. Olha, Vamos dar um gás. pois é, vamos dar um gás na Carmen. Assustou a gente. Você se dedicou tanto, tanto, que a gente, nossa, eu fiquei impressionada com você. Exato. Realmente, muita dedicação mesmo. A Edna quer fazer uma pergunta aqui, Parabéns. depois eu vou para a pergunta da Sara, tá? Então, Daiane, eu queria saber o seguinte, porque a gente na Amazon, a gente começa com aquela parte do virtual, do e-book. Você não começou pelo e-book, você começou pelo impresso na Amazon. Você falou da Amazon Seller. Eu não sei. Selling. Como funciona isso? Chama Amazon Seller, Seller. O que acontece? A primeira coisa que eu pensei é porque, assim, quando eu falava com os escritores, assim, como que faz para vender um livro físico na Amazon? As pessoas, nem tem como, a taxa é muito... Assim, ninguém sabia como fazer, porque eu acho que ninguém nunca tinha tentado, não sei. Mas, pelo menos aqui, né, os que eu conheci, eu não tinha tentado. Daí eu comecei a pensar, como que as pessoas vendem, por exemplo, eu quero vender essa garrafa, como que eu vendo ela na Amazon? Tem que ter um jeito. Daí eu descobri que tinha a Amazon Seller, que é onde as pessoas colocam coisas físicas, móveis, garrafas, tudo que você imaginar que você compra na Amazon é feito pela Amazon Seller. Daí eu entrei, me cadastrei como CPF mesmo. Lá tem um plano individual e um plano profissional. Eu já paguei de cara o profissional, porque permite mais vendas, né? Eu acho que era tipo uns R$20. Mas se não tivesse dinheiro, entra com o individual, que é de graça. Na primeira parte lá vai ter um formuláriozinho, eu já vou até adiantar para vocês, né, que eu coloquei no lugar da editora, você coloca independente, que às vezes dá erro, tá? Eu passei por isso, eu tive que chamar o pessoal do suporte. Ok. Mas se você ficar com dúvida em qualquer coisa, tem a parte lá, livro, aí você vai colocar lá capa comum, né? Acho que vai estar em inglês até esse nome. Vai colocar editora independente, você vai preencher todos os dados do livro, tudo bonitinho, colocar sinopse, tudo. O peso também você coloca. E aí você coloca o frete, se você quer fazer frete fixo, tudo bonitinho. Só um minutinho, você tinha o livro físico que você tinha já impresso, é isso, Em né? casa. Porque você não passou para aquele processo de fazer a impressão pela Amazon. Não, porque a Amazon tem isso daí. Tem. Eu não sei se é bom, não sei nem te falar, porque eu não conheço ninguém que fez. Mas Carmen eu imagino fez. que A Carmen faz isso. Não, eu fiz também. Você também fez, interessante. né? Não, eles cobram um frete terrível, né? Não. Porque assim, o correio tem um registro módico, né? A gente sabe que muita gente usa. Então, sai bem mais em conta fazer na gráfica, dar esse valor inicial aí para girar, né, as vendas. Aí eu colocava lá, terminava o cadastro, deixava lá e subia tudo que eu ia colocar de link, eu jogava para a Amazon mesmo. Mas também tinha um e-book, entendeu? Eu deixei tanto o e-book quanto físico. Mas eu sempre foquei no físico porque era o que estava parado na minha caixa. Claro, você tinha que desestocar aquilo lá, aquele monte de Eu papel tinha ali, mais de né? 8 caixas de livro, eu precisava vender. Então eu coloquei lá e deu super certo, porque as pessoas, elas já estão acostumadas com a Amazon, né? Então de início eu vendi bastante por lá. E antes de eu entrar na pergunta aqui da Sara, como é que foi tua venda em e-book? Porque e-book ainda é uma coisa que tem muita gente que é refratária ao e-book, né? Tem muita gente que, não, e-book não gosto, não quero, não tenho suporte para ler, não gosto de olhar na tela, enfim. Como é que foi a experiência dos seus clientes com o e-book? Eu coloquei naquele plano que tem da Amazon também, né? KDP. Que as pessoas pagam mensalmente. Não, acho que é Kindle Select, um trem assim. O Selecting, Ou Unlimited, não sei como é que fala. Não sei falar inglês, mas é isso aí. O meu livro está lá. O meu livro está nesse negócio aí. Isso, coloquei. O Kindle Select, eu acho. Eu não estou acompanhando muito as vendas do e-book, tá? Às vezes cai na minha conta lá, mas eu não fico acompanhando porque o Kindle demora 60 dias para pagar. Então, às vezes eu até esqueço que está lá no Kindle. E eu não sou...
eu não fico tão focado nele por causa disso, sabe? Demora muito a pagar, é assim, bem complicado. Eu acho, tá? Mas já vi falar de gente que vende muito e ganha muito dinheiro, tá? Mas eu queria até saber como que faz. Ok. Mas não é meu ponto forte muito e-book, assim, Você não não vendo focou e-book. muito nisso, né? Você focou mais no Eu livro vendo, mas é físico mesmo. muito... na verdade, eu acho que na época que eu fiquei lá em primeiro, juntou tanto o físico quanto Sim, o sim, e-book, porque a galera compra... Quem gosta de ler tem muito Kindle, então o pessoal baixa muito. Mas foi mais nessa mesma, eu deixei o link. É porque tem uma coisa para falar. Quando você cadastra, tá lá no Kindle, né? Você colocou lá no KDP seu livro. Aí, quando você for cadastrar na Seller, gente, quem for cadastrar na Seller, não esquece disso, tá? Tem que cadastrar com com o mesmo tudo. Mesmo Tudo tudo, tem que né? ser Fazer um igual. clone do que está Porque lá ele registrado. linka sozinho. Ele linka Ok. sozinho. Aí, quando a pessoa for clicar na página, ela só vai clicar lá no capa comum ou no Kindle, porque ele vai juntar os dois. Então, só é você colocar a mesma biografia, a mesma Entendi. sinopse, aliás. Mesmo que Coloca não tudo seja igual. necessariamente impresso pela Amazon, mas como um produto impresso, como um produto físico, ele linka com o que você tem lá no KDP. Exatamente. Por estar na Seller, mesmo estando na Seller, ele vai linkar com o KDP porque é o Entendi. mesmo livro, ele já entende isso. Se não acontecer de linkar ou qualquer erro, para iniciante, para quem está começando a cadastrar, o suporte é excelente. Assim, eles respondem rapidinho. Eles me ligaram no início, assim, me Olha, que deram suporte legal. por telefone. Eu consegui cadastrar. Então, assim, ele é sensacional. Para isso aí, no início, é perfeito. Depois, para te pagar com alguma outra coisa que é problemático, né? É porque realmente não acontece com todo mundo, não, tá, gente? Foi comigo mesmo. Eu espero que não aconteça com mais pessoas, não. Mas Deixa eu hoje em dia fazer, eu tô bem. deixa eu ver a pergunta aqui da Sara. A Sara falou assim: bom, eu tenho um livro pronto, registrado, mas ainda estou perdida com editoras. Normal, né? Tem alguma dica de nomes para começar mesmo? Nem precisa. Ela falou que não precisa abrir o microfone. Mas nomes, você diz o que, Sara? Nomes de editoras? É complicado, né? Sabe, Ok, nomes de sabe, editoras. Deve uma, ser. uma coisa que eu fiz quando eu fui procurar editora, eu fui na livraria e eu fui procurando nos livros o nome das editoras, eu anotava num bloquinho. Editora gente, editora não sei o quê, Rapcord, eu fui anotando, porque às vezes a gente nem sabe, né? É porque tem o selo, né? Mas aí pelo selo você descobre de quem é a editora. Mas eu fui anotando todos os selos possíveis, né? E depois eu fui no Google. Aí você vai lá em contato, né? No site, contato. Vai ter lá análise de originais. Você manda um e-mail. Ou já vai ter para você colocar o anexo. Ou você manda um e-mail perguntando para onde eu envio a análise de original. Ou quando abre a análise de original. E aí você vai tendo contato com as editoras. E aí depois você tem a frustração, né? Normal. As negativas. Só fica esperta na questão do contrato, né? Porque tem muita editora que vai tentar, vai colocar um contrato ali, não vai fazer um trabalho bem feito, às vezes. Vai te amarrar e vai te extorquir. Antes de fechar um contrato com uma editora, vai na página dela do Instagram e tenta achar algum escritor, que geralmente eles marcam, né? Algum escritor ou outro. Procure e pergunta. Eu fiz isso já. Tipo assim, vai no Reclame Aqui também, é bom, né? Também. Dá uma olhada lá no Reclame Aqui. E aí, qual foi a sua experiência com essa editora? O que você tem para me falar? Exato. E aí você vai dando uma pesquisada. Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Porque a gente já avançou aqui 23 minutos do tempo regulamentar aqui com a Daiane, num papo excelente, num papo que está elucidando uma série de dúvidas para todo mundo que está aí querendo vender as suas obras, querendo viabilizar, né? Querendo, de uma certa forma, conseguir viver do seu trabalho, né? da sua obra artística. Eu acho que é o sonho de todos nós, o sonho de cada um de nós aqui, é realmente poder chegar ao ponto que a Daiane chegou, que é ganhar dinheiro com o seu trabalho. Oi? Oi, fala, Daiane.
Ou vocês vão mais? Estão falando que vai mal, né? Pois é, vamos embora, né? Agora, eu sou muito grato mesmo, né? Sou muito grato a você, Daiane, porque você realmente não escondeu nada do que você fez, você entregou uma coisa que tem um valor absurdo para todos nós, Sim. né? Você poderia muito bem transformar isso num produto, como ganhar dinheiro com literatura no Brasil, e transformar isso num curso que vai custar R$ 1.790 e fazer aulas explicando como o passo a passo de conquistar isso. Eu acho que eu já estou dando ideia na cabeça dela. Mas, mas independente disso, eu agradeço demais a você. Eu agradeço demais você ter colocado todas as fichas na mesa, né? Você colocou todas as fichas na mesa, você não escondeu nada. Talvez você não tenha dito tudo porque as pessoas também não trouxeram algumas perguntas, as perguntas ficaram limitadas às que eu fiz a você, mas eu acho que ainda é uma oportunidade. Eu abro aqui mais 5 minutos para quem quiser fazer alguma pergunta importante para você. E, mais uma vez, agradecendo muito tudo que você disse Eu que para as agradeço. pessoas aqui, né? Alguém quer fazer mais alguma pergunta, gente? Meu desejo é assim, que todo mundo consiga também, né? Então, Pois é, né? Pois é. Deixa eu ver se tem uma quero pergunta que todo aqui. mundo consiga. Eu não estou conseguindo ver o chat. Deixa eu ver aqui, peraí. Eu acho que não, gente, olha. Eu acho que ninguém quer levantar a mão aqui para falar, não? Aladim, Jussara, a Daniela, o Fábio, a Bruna, a Sara, o Eduardo, a Fabiana Acho que também. alguém perguntou quanto custa o meu e-book hoje. Olha, tá aqui, é Foi mesmo. você quem desenhou. Foi você quem desenhou, teve ideia, eu pedi para alguém desenhar a capa para você. Tá, primeiro falando do e-book, o valor do meu e-book antes era R$14, agora eu deixei ele 20. Uhum. Porque, enfim, eu achei que era um preço justo, né? E questão de preço, gente, é muito assim, se analisar, às vezes, né, os outros livros, né, na plataforma, que você tem uma base, né, Exato. de quanto está mais ou menos o valor ali, mercado, você acaba colocando. Eu comecei com 14, hoje eu já deixo 20 mesmo, e as pessoas falam, às vezes, de deixar gratuito, né, um dia eu tô planejando, assim, não sou totalmente contra deixar um dia ou outro, mas não sou tão a favor também, porque querendo ou não, o seu trabalho, você se dedica. E não é só isso, né? Eu acho que é meio que sacanagem, assim, a pessoa vai, paga o teu livro ontem, aí hoje você fala, gente, hoje está de graça. Eu não sei, eu tenho um sentimento ruim quanto a isso, né? Também, Porra, o cara pagou ontem 20 contos, assim, agora você está dando de graça para outra pessoa. Sei lá, eu não curto isso, não. Exatamente, Então, o meu e-book tá 20, se eu não me engano, o físico tá 37, com frete grátis, né? Eu já deixo o frete incluso no livro. Aí perguntei as ideias, capa, tudo. Foi um processo. Quem desenhou a capa para mim foi um amigo meu que ele desenhou na mão. Então, esse leão ele foi feito à mão. Uau. Eu mandei uma foto ridícula do Gandalf do Senhor dos Anéis com um leão, assim, cortei e falei, faz alguma coisa aí, tipo isso aí, mas não deixa de ser o Gandalf, faz uma pessoa diferente. Bárbaro. Porque o Gandalf já existe, enfim. Descrevi para ele mais ou menos como que era o meu personagem na minha cabeça. E esse amigo fez a capa, que ficou incrível, que eu nem precisou de mais nada, só coloquei o leão lá e deu super certo. E diagramação, eu peguei um diagramador incrível, então assim, ele teve ideias sensacionais, que foi o Cid, então assim, ele teve ideias muito boas, mas foi basicamente isso. E o título, eu sempre falo que o título tem que resumir o livro, né? Não adianta só você fazer um título chamativo, tem que ser um título que tem a ver com o livro. Claro. E o reino é o meu mundo fantasia, né? Então eu coloquei ali. Legal, bárbaro. Tem mais uma pergunta aqui da Daniela Pina, falando, quando você começou a escrever o livro, você já tinha em mente como terminaria? Quer dizer, isso já é uma parte de processo criativo, né? Quer dizer, quando você já tinha ideia pré-determinada na sua cabeça? Não. Não, né?
Óbvio. Não, tem pessoas que têm, né? É. Hoje, o meu segundo livro ele já está muito mais bem estruturado, eu falo, né? Porque quando eu escrevi o primeiro, eu não tinha também nem tanto conhecimento de como escrever um livro. Foi muito assim. Foi intuitivo, né? Foi intuitivo. E esse segundo eu já estou conseguindo estruturar um pouco melhor. Hoje, inclusive, gente, tem um livro, eu não sei se vocês já ouviram falar, né? Mas é esse aqui, ó. Story. Ele, na verdade, ele é para roteiro. Só que ele ensina muito sobre criar uma história. Então, assim, ele me ajudou muito a... Porque ele fala, por exemplo, quando a gente vai criar uma fantasia, como que a gente cria leis, né, desse mundo fantástico? Porque você tem que criar um outro mundo e você tem que se ater nele aí durante toda a história, né? Então, como faz essa estrutura toda, o Story é um ótimo livro aí para quem está querendo entender um pouco mais de depois você passa o link para o pessoal lá do grupo, né? No grupo. No grupo bota o link para o pessoal também, o link ou a dica, o nome do livro, enfim, que é uma oportunidade bacana. Mas assim, cada um tem seu processo criativo, né? Tem gente que já tem a ideia toda, já tem um final, já tem tudo. Eu sempre anoto tudo que vem na minha cabeça. Então, assim, eu tô sempre anotando tudo, uma hora dá pra encaixar ali. O que eu falo sempre nas mentorias que eu faço, né? Tem alguns cursos de escrita criativa e tal, que eles dão uma coisa que é um prato feito. Olha, tem que fazer assim. Não tem que fazer assim, gente. Não é uma coisa que você empurra goela abaixo das pessoas, né? A forma delas criarem as coisas. Cada um tem seu próprio processo, né, criativo, a sua própria forma de pensar aquilo que ela vai escrever, né? E tem gente que começa com uma ideia e vai desenvolvendo a ideia ao longo da escrita. Tem gente não, tem gente que já vem com tudo pronto. Enfim, isso é muito, muito particular, né? Então, olha, Daiane, eu sou, mais uma vez, repito, eu sou muito grato de ter você aqui com a gente, aqui no Proseando com o Ricardo Souza. Eu só tenho mesmo que agradecer toda essa entrega que você fez, de todo esse conhecimento e tudo aquilo que, na verdade, você passou por um processo bem difícil, né? De certa forma, em alguns momentos até traumático, de erros e acertos, e você, de uma maneira tão gentil e tão cheia de boa vontade, você passou toda essa sua experiência para todo mundo que está aqui, e isso realmente mostra que você tem um coração impressionante, você é uma pessoa de uma entrega muito legal, e eu tenho certeza que o universo tem muita coisa boa para te dar por conta de tudo que você tem entregue às pessoas que estão se dedicando a essa arte tão difícil, num país tão difícil de se ganhar dinheiro com ela, né? Então, gente, vamos encerrando aqui para liberar a Daiane. Ela está dentro do grupo de escrita criativa, tá? E certamente... Qualquer coisa, estou à disposição também, tá? Podem me perguntar lá no grupo, no Instagram. Todo mundo comprando o livro da Daiane. Por favor. Tá certo? Gente, Daiane, muito obrigado, tá? Muito obrigado vamos também. Manter contato, vamos trocar figurinha, vamos trocar informações, e o seu contato aqui vai ser sempre muito, muito importante para todos nós, tá bom? Um beijo grande e a gente vai se encontrando. Obrigada. E vai se falando. Muito obrigado. Boa noite a todo mundo que ficou até o final, tá? Um beijo grande para vocês e fiquem com Deus. Tchau, tchau. Tchau.